Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, professor universitário, trabalho com supervisão também para outros psicólogos, tenho doutorado e mestrado em psicologia clínica e esse canal eu tenho ele para trazer um conteúdo para ajudar terapeutas, psicólogos, quem atende outras pessoas, quem ajuda outras pessoas a olhar para si, para ter algumas indicações, algumas dicas que podem ajudar muito nessa área profissional da ajuda ao outro. E hoje o tema vai ser a psicoterapia ou a terapia, ela funciona mesmo? Então, como ela funciona? Para que ela funciona? Em que sentido ela funciona? Então, o tema de hoje vai ter essa direção. Okay? Então, antes de começar, vou pedir para quem gostar do vídeo que dê like, isso ajuda a propagar, a dar mostra para o YouTube que esse conteúdo que eu estou produzindo ele é interessante e ele se espalha mais. Então vou pedir para todo mundo que gostar, dê like no vídeo. Então vamos lá. Falar então o que é a terapia ou o que é a psicoterapia, o que ela faz, como ela ajuda o ser humano. Então para mim isso é muito simples. A principal intenção da psicoterapia é libertar a pessoa. E como assim libertar a pessoa? É libertar das questões, da forma como a pessoa vê a vida e o que ela carrega da sua própria vida, onde ela acaba tendo um relacionamento com o mundo e com ela mesma de maneira muito limitada. Então, a psicoterapia, ou a terapia em geral, ela ajuda a pessoa a olhar para si, olhar para dentro, para compreender quais são as questões que fazem com que ela esteja vivendo uma vida de sofrimento, uma vida com angústia, uma vida que ela está numa fase de um transtorno mental, por exemplo. Então, a psicoterapia, a terapia de maneira geral, e principalmente a psicoterapia fenomenológica existencial, que é a minha área de especialização, ajudam a fazer com que a pessoa se organize perante si mesmo e assim ela possa ter uma atitude mais livre para escolher o que ela quer da sua vida. Mas para poder chegar nessa liberdade, a pessoa precisa fazer esse caminho de olhar para dentro. E olhar para dentro é encarar as suas questões de memórias não resolvidas, de questões emocionais, de mágoas, de frustrações, de traumas que ela pode carregar da sua história de vida, porque tudo isso faz com que a pessoa se relacione com o mundo de uma maneira muito limitada, faz com que a pessoa veja a realidade de maneira muito quadradinha, muito fechada, faz com que a pessoa, a partir, por exemplo, dos medos, se sinta desencorajada ou se sinta mais recolhida em tomar novas atitudes, em fazer coisas diferentes no seu dia a dia. Uma coisa que eu sempre falo também, que eu trabalho com meus pacientes, dependendo da situação que eles trazem, é que se a pessoa não faz algo diferente, dificilmente ela vai ter resultados diferentes. Então, isso é bem interessante olhar para isso com muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tentam fazer as mesmas coisas e esperaram que isso dê algum tipo de resultado diferente. Então as pessoas acabam se movendo num automatismo repetitivo e mecânico sobre a vida. Então, como eu falei, o principal motivo da psicoterapia é a liberdade, é encontrar uma liberdade. E essa liberdade a gente pode ver em tudo, até mesmo da própria psicoterapia. Então, a psicoterapia ela tem que promover com que a pessoa seja independente para ela mesma, que ela não precise sentir essa dependência, seja do que for, mesmo e também da terapia, do terapeuta, da psicoterapia que a pessoa está fazendo. Então, promovendo essa liberdade, como se chega lá? Como eu consigo chegar nessa liberdade? Então, é olhando para as questões que a pessoa tem, principalmente medo de olhar, medo de encarar. E todos nós carregamos muitas questões que precisamos olhar de frente. Então a terapia é esse espaço onde a pessoa vai poder olhar, começar a se sentir encorajada para enfrentar essas questões. Só assim ela vai começar a ter um movimento de se mudar, se transformar perante a vida.
Então essa transformação perante a vida, ela tem que vir primeiro pela consciência, por uma sabedoria de si. Essa sabedoria se dá quando eu enfrento as questões que eu carrego em relação ao mundo. E aí a gente entra na questões da história de vida. Aí eu posso entrar em questões que vêm desde a minha infância, mas também pode ser que eu entre em questões muito atuais, muito presentes. E também a forma como eu projeto essa memória, essa forma que eu carrego da minha história de vida, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus projetos, nas minhas metas. Tudo isso tem a ver também com a minha história de vida, com o meu passado. Então, quando eu estou falando do futuro que eu projeto, eu indiretamente estou falando da história que eu carrego. Daí que é necessário entrar nessa história. Entrando nessa história, a pessoa vai tomando consciência de si, compreendendo que esse é um lado da terapia, compreender como eu vivo, carrego essa história, como eu vivo ela no meu dia a dia. Mas essa é uma parte só, essa é a primeira parte da psicoterapia, entrar em consciência de si, organizar as questões, e aí a gente entra na segunda parte que elas estão juntas, né? Que é viver e sentir as emoções que eu carrego. Porém, isso só também não é suficiente. Então, ao viver essas emoções que estavam alojadas em traumas que eu não queria acessar até então, que a minha mente evita acessar, então, começar a viver essas emoções, viver esse campo afetivo, senti-lo, acolhê-lo, ele vai se transformando. Mas a partir daí, onde que está a maior transformação que eu faço na minha vida? Tem a ver com a atitude que eu tenho perante as minhas escolhas, perante as situações que eu vivo e perante aquilo que eu quero para mim. Então, o outro ponto é essa mudança de atitude que tem a ver também com uma apropriação daquilo que eu realmente desejo para mim, daquilo que eu realmente quero fazer com a minha vida. Então, a terapia, vocês veem que eu falei de 3 pontos principais. Primeiro ponto, tomar consciência de si, olhar para si, se reconhecer nesse movimento automatizado que a gente vai criando. E quando eu falo a gente, é porque todo ser humano cria movimentos automatizados. Para quebrar isso, é necessário um esforço antinatural. Sim, essa atitude de olhar para si, ela não é natural. Naturalmente, a gente se coloca nesse movimento automatizado. Então, fazer essa mudança, essa consciência de si, esse reconhecimento de si, é necessário um esforço. Então, esse é o primeiro momento. Fazendo isso, você entra nesse lugar de acolher as emoções, os afetos, o campo dos sentimentos. Acolhendo isso é sentindo. Ao sentir isso, esses campos que têm conexões com experiências, com memórias, elas vão se reintegrando no ser como um todo. E por último, ou quer dizer, isso está tudo junto, tá? Mas essa terceira parte é essa mudança de atitude. Esse fazer diferente na vida. Ao fazer diferente, você precisa do quê? De ter uma direção. Então aí entra a questão do olhar profundamente para saber o que você quer nessa vida, o que você quer fazer, que direção você quer tomar, qual o sentido de vida que você quer lidar. Ao fazer isso, você como paciente ou você como terapeuta ajudando a promover esse espaço, a pessoa vai encontrando e alcançando a sua liberdade. Essa liberdade, ela vem com o quê? Com conteúdo de sentimentos e afetos, de tranquilidade, de paz, de serenidade. E na medida que você vai se colocando no mundo, se direcionando a partir daí, você também vai sentindo momentos de muita realização, momentos de plenitude, momentos de muita satisfação por estar vivo, o que promove ainda mais vontade de estar vivo. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei um pouco sobre como, em que sentido a psicoterapia ajuda, como ela ajuda e se ela ajuda mesmo. Então esse é meu ponto de vista para exercer essa função como profissional da saúde mental e da saúde do ser humano. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem, comentem sobre, se quiserem saber mais sobre os temas e se quiserem fazer perguntas sobre o que eu acabei de falar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.